com relação às clínicas da família, na mudança na forma de acolhimento, começou a ser implantado em algumas CAPs. O projeto Legos. Na CAP 32, que é do Meia, que atinge a região do Grande Meia, a gente visitou algumas clínicas e colheu alguns depoimentos de usuários, de profissionais, para tentar saber se essa mudança realmente seria benéfica ou não. Então, também queria um comentário de vocês a respeito disso, já que o que detectamos, que houve um aumento nas filas, né, de uma forma geral, na hora de fazer a triagem, pacientes reclamando que se sentiram menos vinculados às equipes, já que você tira parte daquelas pessoas que já tinham conhecimento do agente de saúde, que era o que atendia da própria equipe, só que agora, como é sistema de plantão, nem sempre você é atendido por alguém que você conhece. E também o que pode gerar uma sobrecarga do enfermeiro que fica ali na hora de fazer o primeiro atendimento. Uma das clínicas que eu visitei, eu cheguei por volta de 9h30 da manhã e parece que o enfermeiro já estava no 30º atendimento, né, bem cedo. E alguns usuários comentaram que estavam se sentindo como se estivesse chegando a uma UPA e não uma clínica da família. Então, esse projeto, pelo visto, deve ter cerca de um mês ali que está na CAP 32. E queria saber se isso realmente vai ser dessa forma, se vocês ainda estão em avaliação para saber se isso vale a pena ou não. E a percepção geral que eu tenho é que as clínicas menores se adaptam melhor, mas as clínicas maiores, elas vão ter uma dificuldade de ficar nesse tipo de atendimento. Então, queria uma opinião de vocês sobre isso. Como é que vocês estão avaliando essa possível mudança? Eu fiquei muito feliz pela fala do vereador Rafael, por estar abordando essa questão, né, do processo de trabalho, né, do acolhimento das unidades. O que a gente pode dizer, por experiência, tá, é que quando você, né, propõe uma nova modelagem de um processo, a primeira tendência, né, da modelagem é que haja uma desestruturação. Tá? Então, na verdade, esse volume, né, que está sendo percebido pelos usuários, a maior utilização, né, que caracteriza essa demanda, né, dentro de um determinado ponto, em um determinado, né, também tempo, né, isso num primeiro momento é fato. Todo mundo que passou por essa reestruturação, essa remodelagem desse processo, né, vivenciou isso. Algumas áreas já estão mais avançadas, como é o caso da 5.1, da P4, né, que as unidades já processaram, né, de uma forma, né, mais potente. Qual que é a lógica? Tá? A lógica é, primeiro, a gente evitar, né, esse grau, né, e esse volume de processos que variam, né, nas nossas unidades. Então, a gente tem unidade que tinha a função do posso ajudar, a gente tinha unidade que não tinha, a gente tinha unidade que o ACS ele fazia uma identificação de risco, sem ter uma estrutura para identificar risco. Tinha unidade que ele não fazia isso, tinha unidade que o usuário ele se referenciava para a sua própria equipe, tinha unidades que flexibilizava mais. Então, isso tudo gerava, né, para a organização uma certa insegurança. Então, quando você remodela um processo desses estratégico, estruturante, né, a gente pensou basicamente em ter atividades mais consistentes. A primeira é quem identifica o usuário. Então, tem lá um ponto de passagem do usuário, que é o registro, que, né, hoje a gente não caracteriza pelas baias, né? Há uma discussão sobre a questão do vínculo, né? A gente entende que num primeiro momento de consolidação, né, do saúde da família, né, a sensação de pertencimento para uma equipe, né, para um nome de uma equipe, para um profissional é super importante, mas ao longo do tempo você passa a visualizar que isso, né, para o usuário, né, é um valor, mas não é o único valor. Então, a lógica foi pensar nesse sentido. O segundo é, a gente tem, né, consciência de que alguns usuários chegam na unidade, né, por livre demanda, mas nunca se fez levantamento sobre que demanda era essa. Então, a gente tem pedido para as unidades fazer um estudo de demanda. Como é que eu organizo uma oferta numa unidade de saúde sem identificar qual que é o volume dessa demanda?
Tá? Então, hoje as unidades estão levantando com a demanda. Então, eles sabem, mapeado lá por eles, né, qual que é o horário que tem mais gente procurando a unidade por demanda, qual que é o turno que tem isso, até para você organizar melhor as agendas. Além disso, né, a gente estabeleceu, que é o caso que foi colocado aqui pelo vereador, né, de alguém fazendo uma escuta mais qualificada. Né? A gente entende que o ACS, né, talvez não tenha essa competência. Né? Então, por que o médico, por que o enfermeiro? Porque ele pode não classificar o risco, mas de alguma maneira identificar o risco. Porque a gente não quer que as unidades hoje de atenção primária, que atendam livre demanda, ocupem suas agendas por ordem de chegada. Pelo contrário, a gente quer que elas ocupem por priorização. Mas quem vai priorizar? Precisa de um técnico para colocar isso em ordem, mas que não seja só um. Tá? Eu acho importante, eu tenho conversado bastante com as pessoas que estão trabalhando isso, porque se você entende que há algum estrangulamento nesse tipo de atividade, né, o estrangulamento por si só já gera esse estresse de fila. Então, a tendência é que se coloque outros profissionais para ajudar, né, para que se faça a coisa fluir. E qual que é a outra discussão que a gente tem feito? A relação de ocupação de agenda. Né, quando você publiciza a agenda, né, quando essa agenda passa a ser uma agenda da unidade, né, você consegue oferecer, né, uma oferta maior de consultas. Então, o que aconteceu? Né? Quando essas agendas foram para frente, deixaram de ficar com os profissionais de saúde, a tendência é que você conseguiu alocar e ocupar essas agendas mais. Tanto é que o número de atendimentos tem aumentado. É importante dizer que algumas unidades que já estão mais avançadas nesse processo, o feedback é super positivo. Tá? As unidades da P51, né, a Rômulo, a Helena, né, na AP4, né, agora a gente está começando na clínica, né, aqui como você colocou, né, da 32, na Ana Nery. A gente quer fazer uma coisa também organizada e controlada. Tá? O que aconteceu também é que as pessoas começaram a ver uma oportunidade, né, e começaram a colocar isso de uma forma muito rápida e pouco sustentável. Então, acho que primeiro, assim, numa nova modelagem, é importante que você valide essa modelagem. Até ponto do que você falou, que é super importante, Rafael. Sim, até que ponto ou que volume de equipes que a gente tem na unidade isso possa ser contemplado. Talvez tenham unidades que, assim, ou por menos ou por mais, que isso não rode bem. E a gente tem que fazer essa crítica. Tá? Então, a gente está no momento realmente de estudar e preparar isso melhor. Tá? Mas é importante porque é uma discussão que está passando pela atenção primária. Sim, tá?